Oi, psicos! Tudo bom? Você já ouviu falar do Theodore Robert Bundy, ou Ted Bundy? Foi um dos maiores serial killers que já tivemos. Ele sim é antissocial. E hoje vamos fazer correlação com o livro de teoria da parte 1 e a gente vai dar continuação com esse caso. Então vem comigo! Cidadão acima de qualquer suspeita. O lema de Ted Bundy. Ted Bundy foi um dos maiores serial killers que existiram. Ele tinha uma imagem social muito bem estruturada, criada por ele, né, como bom cidadão, para que não houvesse nenhuma dúvida da pessoa que ele fosse e fosse suspeito do que de fato ele cometia nas entrelinhas. Ou seja, ele tinha um modus operandi, o que é isso que fala no livro, né? Que eu já mostrei na parte 1. O modus operandi é a forma que você vai operar sobre as vítimas, que é muito característico dos serial killers, né? E eles seguem isso, né? Então, além de seguir, eles têm como se fosse um ritual, né? Para o quê? Para satisfazer esse desejo, né, desses impulsos que eles têm, esses impulsos sexuais que eles têm, para ter uma satisfação. No caso do Ted Bundy, ele escolhia vítimas iguais, né, parecidas com a mãe dele, fisicamente, magras, cabelo repartido no meio, escuros, brancas. O que a gente faz associação com a parte 1 do vídeo, né, com relação ao objeto de fixação, né, que a pessoa pode se estender para a fase adulta, que no caso do Ted Bundy, de muitos, que a gente vai ver esse padrão, seria a mãe por uma falta de afeto na infância ou alguma incongruência familiar ou enfim, alguma falta. O Ted, ele ficava nas universidades, atraía essas moças, ele estava com a perna, né, aparentemente quebrada, e pedir ajuda com compras. Quando elas entravam no carro para ajudar, ele a empurrava num carro que não tinha banco traseiro, e quando elas iam tentar sair, também não tinha tranca, né, para conseguir sair pela parte de trás. Ele só abria por fora. Então, era assim que ele pegava as vítimas. Ele, além de praticar os tipos de tortura, que não tem por que a gente citar, ele também tinha um ataque sexual e no final ele chegava a estrangular as suas vítimas. Então esse é o modus operandi dele, a forma que ele atraía as vítimas. Ao fim, ele tinha um prêmio, né? Geralmente serial killer tem um prêmio para o fim dos seus atos, né? Para lembrar das situações que eles fizeram. Ele tinha um nível intelectual muito bom. Na infância, ele foi alvo de humilhações, mas nunca teve baixo desempenho escolar. E, infelizmente, como o nosso mundo acha que só ter um desempenho escolar já é o suficiente, né, para você estar bem. Então, por que geralmente serial killer não tem um déficit na intelectualidade? Porque eles não têm a presença de ansiedades, de nervosismo, perante as situações, né? Então eles conseguem desempenhar o que eles sabem de forma muito ampla, diferente de quem tem o sentimento, né, da empatia, tem as ansiedades. As vítimas dele eram nessa faixa de idade, tá? De universitária, e ocasionavam em Washington, Oregon e Utah. Foram os lugares que ele percorreu cometendo os crimes. Ted Bundy, ele foi formado em psicologia e em direito, né? E usou de todos esses conhecimentos, como eu até disse no vídeo de Borderline, que, né, todo conhecimento, todo livro é bom, depende do que você faz com ele, e ele fez de forma errada para determinadas pessoas, né? Ele foi julgado em 1976,
quando ele era criança, ele praticava a mutilação de animais. Ele viveu num lar de muita violência doméstica. Aos 5 anos de idade, a irmã, por que eu falei isso? Porque, na verdade, a irmã era a mãe dele, né? Ela teve o Ted muito cedo, né, na adolescência, e os avós, né, no caso que seriam os avós que viraram pais dele, encobriram para que a sociedade não visse, e cobriram do Ted também, porque ele também não sabia quem era de fato a mãe dele, e ele achava que ela, no caso, a Louise, era irmã dele, sendo que era a mãe. Aos 21 anos, em 67, Bundy se apaixonou por uma mulher um pouco mais rica que ele. Mas, um certo tempo, ela rompeu o relacionamento e ele não gostou nada. Sentiu mais uma vez um abandono e uma negligência feminina, né? Então, isso acabou com que aumentasse os impulsos deles de ódio sobre a figura feminina. Ele era alcoólatra, a gente fala também na parte 1 do vídeo a estatística, a porcentagem, né, de quão é grande em anos sociais de alcoolismo e de outras drogas, mas do álcool principalmente. Ele tinha um grande problema com álcool e a ideia dele sempre era poder sobre a figura feminina, né? Pra quê? Pra inconscientemente punir a mãe dele, né? É a mesma história do Kevin, vocês vão ver do Precisamos Falar sobre Kevin, do outro vídeo. Que é muito parecida, segue uma linha de pensamento muito parecida. Depois de muito tentar, ele tentou até se defender sozinho, porque ele era formado em Direito, mas não conseguiu. Ele foi eletrocutado em 89 com 42 anos e, por ironia do destino, quem abaixou a alavanca para acontecer, né, a eletrocução foi uma mulher. Teve muitos casos deles que não se sabe se foram deles ou não, mas que encaixavam no modus operandi. Mas ele nunca confirmou que seria dele, tá? Então, o que a gente analisa com tudo isso? A ideia não é justificar os crimes, nunca, mas explicar um comportamento, né? De que sempre tudo que a gente vive gera um tipo de comportamento e às vezes de forma inconsciente que você não entende o porquê, né? A gente viu também nesse caso a falta de afeto que eu falei no vídeo de borderline, que é muito presente para transtornos de personalidade. A falta de afeto não é só no quesito de sofrer algum abuso físico, mas a falta de carinho, a falta de se sentir parte, né, de uma mãe, de um pai, pode contribuir sim para o desenvolvimento de uma fixação de alguma fase do desenvolvimento psicossexual, e sim ocasionar mais para frente, né, alguns tipos de problemas. Esses casos, né, que eu vou estar mostrando nessa nossa linha aí de vídeos, são casos graves, tá? Casos que têm também correlações com outros transtornos, né? As comorbidades, que eu também já comentei. Mas a gente tá vendo todos esses casos que tem a presença de um transtorno antissocial e eu vim trazer para vocês, por curiosidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Vamos falar sobre o Chico Picadinho e o Monstro de Goianazes. São casos brasileiros e que também têm a presença do transtorno antissocial. Então, vem comigo pra gente assistir todos esses vídeos.